Queridos amigos, queridas amigas, que Deus nos abençoe em mais um encontro aqui para tratarmos da proposta de Joana de Ângeles. Vamos nos aquietando, tentando liberar do pensamento as preocupações e entrando em sintonia com Deus, com nosso Senhor Jesus Cristo, para que o nosso encontro possa nos levar a reflexões, ao autoconhecimento e ao fortalecimento da nossa fé, da nossa esperança. É sempre bom podermos estar alimentando a vida espiritual através de encontros dessa natureza. Então, nós vamos iniciar fazendo a nossa prece de abertura. Vamos lá? Pedindo a Deus paz, proteção e muito esclarecimento que nos ajude a transitar pela experiência terrena, nos equivocando menos, acertando mais, plantando o bem para um futuro promissor de mais felicidade. Vibramos pela Terra, Senhor, pelo planeta, pela guerra que se instala, que a Tua misericórdia, que o Teu amor nos ajude, nos assista nesses momentos em que a Terra vive uma crise que nos afeta a todos. Pela misericórdia de Jesus, esteja com a humanidade inteira, hoje e sempre, que assim seja. Nós havíamos colocado um tema, manutenção da paz. Vocês lembram que nos trabalhos que fizemos anterior a esse, nós sempre falávamos da necessidade de adquirir uma proposta pessoal, de entender qual o roteiro que deveríamos seguir e, a partir daí, manter o propósito. Esse propósito pessoal, ele nos exige muito. Porque quando nós estamos sendo estimulados, apoiados por alguém para seguir a vida espiritual, nós sentimos mais força, mais ânimo. Só que chega um momento da nossa existência em que nós é que precisamos abraçar essa proposta pessoalmente. Nós é que precisamos mantê-la diante de tudo que possa nos acontecer. Nós precisaremos estar sendo fiéis àquilo que a gente abraçou como verdade, como propósito espiritual. Então, nós precisaremos seguir um roteiro para manter os propósitos espirituais e, no caso, manter a paz. Imagine que manter a paz em um planeta de provas e expiações é um desafio muito grande, porque ela nem sempre estará conosco de forma total. Para a aquisição de uma paz plena, nós não lograremos nessa existência, por enquanto, neste planeta. Precisaremos de várias outras etapas, onde já estejamos mais amadurecidos, para fazer com que esta paz se instale dentro e, independente de qualquer situação fora, ela há de se manter. Então, essa proposta de manutenção da paz está muito relacionado
ao amor a si mesmo. Nós precisamos, apesar de tudo, nos amar. Apesar de tudo aquilo que nos acontece, que nos desequilibra, que nos desarmoniza, nós precisamos dar atenção ao nosso barco. Senão ele vira. As ondas dos acontecimentos externos podem levá-lo a só sobrar. Por isso que precisamos ter esse cuidado com a manutenção da nossa paz, que muitas vezes vai se perder, mas é tarefa nossa resgatá-la. Esse é o envolvimento que cada um tem que ter consigo mesmo. É claro que de vez em quando precisamos de amparo, de ajuda, sim, nenhum motivo para não buscar. Mas entendendo que nem sempre encontraremos pessoas para nos dar o suporte que precisamos. As circunstâncias da vida vão nos levar a momentos de solidão e de carência, onde os outros não podem naquele momento comparecer. E eis a hora do indivíduo dar conta de si e trabalhar para adquirir paz. Quando a gente fala de paz, não é para que seja entendido que é aquela plenitude total. Não existe. Aqui, ainda não. Em nós, ainda não. A paz é aquela conquista que vamos adquirindo pouco a pouco, em meio aos tumultos da vida. E para que a gente possa acender essa chama da paz, para que ela, com o tempo, nos domine por completo, é preciso iniciar essa aquisição na consciência. Difícil, não é? Paz de consciência. Ter a consciência tranquila de que não está ferindo ninguém, de que não está errando perante as leis divinas. Errando, que eu digo, no sentido de transgredir essas leis de forma grave, porque erros nós estamos cometendo a todo tempo, somos seres imperfeitos. E a meta é fazer o máximo para a diminuição desses equívocos, e cada vez mais isso acontecendo, a nossa consciência vai ficando mais tranquila. E essa consciência pode manter-se tranquila se também nós nos esforçarmos diariamente para nos tornarmos melhores. Porque esta é a finalidade da reencarnação. É você se esforçar dentro desse momento para melhorar-se. Se você faz essa dedicação, pronto, isso é um motivo para descansar a consciência também. Senhor, eu trago as minhas imperfeições, trago os meus deslizes, as minhas viciações, mas eu estou lutando, trabalhando para que esse quadro interior modifique-se. Se algumas coisas não modificaram, é porque ainda não logrei essa conquista. Falta-me maturidade do senso moral. Mas eu estou exercitando esse senso moral para que eu consiga um dia estabelecer um padrão de vida onde a paz viva mais dentro de nós. Então, existem vários caminhos que nós precisamos examinar que podem nos trazer a paz ou a perda dela. E a gente começa pelaquela área que é responsável por tudo, o pensamento. Somos criaturas, ainda mais nos dias de hoje, muito ansiosas. Temos muitos problemas, desafios existenciais, que nos tiram quase que sempre do eixo. Problemas diversos. Como diz o linguajar comum, contas a pagar.
E isso leva o indivíduo a essa velocidade sem freio, em busca da sobrevivência e em busca de tudo aquilo que se deseja na Terra. É nessa movimentação veloz que nós malbaratamos a educação do que se pensa. Somos seres inteligentes, somos espíritos. E a sede da vida espiritual é na mente do espírito, é no pensamento. Então, nós precisamos nos preocupar com o que pensamos. É daí que surgem todas as outras construções. Então, para iniciar um trabalho de paz, é importante vigiar as nascentes do pensamento. Vários pensamentos passam pela nossa cabeça, inevitável. Mas a questão é o que nós vamos eleger como os principais pensamentos. Existem pensamentos que, de tanto se repetirem, tornam-se viciações mentais. A gente não consegue tirar aquilo da cabeça. Ou de hora em hora aquilo volta. É preciso trabalhar essas viciações mentais. Todo aquele pensamento que não produz energias saudáveis. Todo aquele pensamento que produz desequilíbrios físicos, psicológicos e espirituais. Então, manter a paz é manter a vigilância do que se pensa. E não manter, por muito tempo, os pensamentos que são negativos, pessimistas, derrotistas, ou críticos, ou mordazes, enfim, tudo aquilo que seja negativo, tanto para si como para o outro. Esse equilíbrio é um exercício interminável. Então, analisar o que se pensa, como se pensa, e estar sempre elegendo o melhor, os pensamentos mais saudáveis e nobres, porque a manutenção desses pensamentos desarmonizados, eles roubam completamente a paz, porque eles desencadeiam uma onda vibratória equivalente, e isso alcança as nossas emoções, desestrutura-nos vibratoriamente, e o corpo também sofre. E quando esses pensamentos são produzidos pelas nossas imperfeições, esses passam a ser tormentosos, se instalam, né, na nossa mente e ficam se repetindo, e nos atordoam, nos tiram o sono. Enfim, você é que tem que comandar o que pensa e pagar o preço do que pensa. Entendendo que tudo que aloja no campo do pensar produz algo que primeiramente alcançará você, o autor dos pensamentos. Mas existem pensamentos que não são nossos, são insuflados pelas mentes desencarnadas ou por mentes encarnadas. Nenhuma mudança ocorre aí, porque quem elege os pensamentos que ficam é você. Para manter a paz, é preciso pensar melhor. Tá bom? Outro recurso para a manutenção da paz é a oração. Essa oração que a maioria não dá muita atenção, ou quando dá, é para pedir alguma coisa. Como se a oração fosse só um veículo de falar com Deus para que Deus atenda às nossas necessidades materiais. O que é bem diferente. Quando a gente estuda a prece, nós vamos percebendo que é um canal de comunicação com Deus, mas é um canal também onde nós aurimos forças, vibrações que nos sustentam a vida. São emanações que
que podemos captar das esferas superiores, que refrigera o que pensamos e o que sentimos, nos ajudando a agir de forma mais equilibrada. A prece é também um canal de construção de defesas contra o mal. Quando vibramos e encontramos, através da prece, padrões vibratórios elevados e que nos encharcam de vibrações defensivas contra os ataques das mentes viciadas, encarnadas ou não. Por isso que a prece, ela não tem que ser usada tão somente na hora de pedir um socorro, ou na hora de dormir, ou quando se passa à frente de algum lugar religioso, ou quando estamos fazendo a abertura ou o encerramento de um evento espiritual. A prece, ela pode sair dos lábios e ir para a conduta. A sua conduta pode ser a sua prece endereçada a Deus. E esta prece, diz Irmã Dulce, é a mais poderosa. Quando a maneira que você vive, você fala com Deus. A maneira como você se posta, você fala com Deus. Sem necessariamente abrir os lábios ou sem necessariamente enviar pensamentos a Ele. A sua maneira de viver é a verdadeira prece que Deus escuta quando analisa cada um de nós. A prece não pode ser só um momento para petitórios, mas deve ser um momento para, como ensinou-nos os Espíritos, ouvir Deus. A humanidade não quer ouvi-lo, mas quer que ele escute. Quer que ele atenda tudo o que se precisa. Temos um leque, um cardápio, uma lista de pedidos para Deus. Esquecendo às vezes que para que esses pedidos sejam atendidos, a justiça divina estabelece a análise do mérito e do débito. Se você tiver méritos, certamente você receberá aquilo que for melhor para você. E ainda tem essa, tá? Não vai receber exatamente o que você quer, mesmo tendo mérito. Por amor, Deus vai lhe ofertar o que você precisa. E na nossa mente orgulhosa, nós não conseguimos às vezes compreender isso, né? Pedimos uma coisa e eis que chega outra. Só o tempo nos fará perceber que Deus é Pai e dará para os seus filhos aquilo que eles exatamente precisam para alcançar essa paz que nós estamos discutindo. Então, se você não tem o hábito da prece, comece a exercitar. Porque ela te mantém vinculada a entidades amigas que vão te ajudar no carreiro terrestre. Elas vão criar essa couraça vibratória para impedir a interferência obsessiva que é constante em nossa vida. Nós vivemos um mundo de provas e expiações. Na Gênese, Allan Kardec vai dizer: pululam em torno da terra os maus espíritos, por consequência da inferioridade dos seus habitantes. Então, o mundo é obsidiado por conta dos seus habitantes. Imperfeitos que somos, nós de hora em hora estamos atraindo essas vibrações densas para a Terra, trazidas por essas entidades que se afinam com as nossas imperfeições. Então, nós vivemos em um mundo obsedado, e por conta disso, é preciso nos precatar, para que a nossa paz não seja levada de roldão pela perturbação obsessiva, que vem de encarnados e de desencarnados. Então, a prece é um momento também de criar essa defesa, entrar em contato com Deus, captar essas radiações superiores e ampliar o discernimento. Quando nós alcançamos patamares maiores de vibração, o nosso discernimento se alarga. E é aí que começamos a compreender os acontecimentos, ter uma leitura mais saudável,
de tudo que nos rodeia, nos levando a ter, pelo discernimento aumentado, a possibilidade de agir com mais acerto. Então, só ganhamos com a prece. Aquela prece do agradecimento também é muito boa, sabe por quê? Porque ela nos ajuda a agradecer o que já se tem. Quando ainda, pelo egoísmo, nós ainda queremos o que não temos. Porque o que temos não basta. Então, a prece, ela produz vários aprendizados, nos leva a vários lugares e a várias possibilidades da nossa relação com Deus, para, sobretudo, ouvi-lo. Né? Quando a gente fizer as nossas preces, tudo bem, faça os seus pedidos, fique à vontade, faça os seus agradecimentos, fique também à vontade, mas dê um tempinho de silêncio para ouvir o que Deus tem a te falar. Porque se você tem muito a dizer, imagine Ele. Então, a prece também é ouvir Deus. E essa conexão estabelecida pela prece fomenta, produz e concretiza períodos de paz. Estagiar em vibrações saudáveis é um trabalho continuado do indivíduo. Subir no topo de uma montanha e manter-se lá. Esse é o desafio, vibratoriamente falando. Para continuar nessa busca de construção da paz, eu preciso estabelecer, pelo pensamento, pela prece, o controle emocional. Eu preciso aprender a lidar com essas emoções. Nós somos um feixe de emoções de Joana de Ângeles e trouxemos essa carga emocional desde Priscas Eras. Então, se há algum descontrole emocional, precisamos trabalhá-los. Porque essas emoções desordenadas, sem um controle, né, sem uma rédea moral, elas nos levam a desequilíbrios diversos, a transtornos diversos. Então, você pode se perguntar quais são os seus transtornos ou os seus desequilíbrios, descontroles emocionais. Surge quando, em que situação e causa o quê? A gente pesquisa e começa a tratar. Um exemplo, a irritabilidade. Pessoas que são muito irritadas, que tudo se irrita, né? Pois é, traz dentro de si um comportamento que rouba a paz. Então é preciso estabelecer uma conversa com você mesma para acalmar essa fera que está aí dentro, compreendendo que és um ser pensante, não é um ser instintivo tão somente. O instinto ainda vigora, mas deve viger a razão para administrarmos as emoções. Então é uma coisa, um nervoso, é uma raiva que me sobe, pois é, faz ela descer. O mundo interior é seu. Isso que sobe, antes de sair pela boca ou pelos movimentos físicos, queima suas células. Destrói o padrão vibratório equilibrado. Fere teu corpo passo a passo. Produz transtornos gástricos, intestinais e por aí vai. Pode causar-lhe vários danos físicos. Então, não ostente nenhum comportamento emocional que seja negativo. Sabe
aquele rompante que temos, né? A criatura que tem aquela raiva, aquele impulso, ou as pessoas que trazem descontroles emocionais no mau humor, pessoas que acordam com a cara que matou 30, e aí ela sustenta aquilo o dia todo como se fosse uma maravilha, quando nada mais é do que uma pessoa desequilibrada, que deixou uma emoção negativa dominar-lhe, quando poderia estar vivenciando muito bem com os outros. Mas ela acha que isso é uma característica. E há pessoas que ostentam, sabiam disso? Ah, se isso fosse comigo, eu partia para cima. Ah, comigo não, porque, né, é o orgulho, levando a criatura a uma superioridade falsa, mórbida e ridícula. E a pessoa acha-se importante. Pelo quê? Pelo desequilíbrio. Né? Ah, é o mau humor, é a irritabilidade, é o ciúme, é a inveja, é a raiva, é o ressentimento, é a mágoa. E aí ela vai sentindo tudo isso e dizendo, ah, mas eu sou assim, quando deveria dizer, olha, eu estou assim e preciso mudar. Porque esse estado não é bom. E pelo teu estado, você se define como espírito inferior, transtornado, desequilibrado. É o teu estado que te define no atual momento evolutivo. Então, ficamos muito no campo do estar, sem nos preocupar com o ser. O ser é da ordem da conquista. O estar é do campo do transitório. Então, eu estou irascível, eu estou ciumento, eu estou invejoso, eu estou rancoroso, eu estou mal-humorado. Pois é, isso, esse estar está dizendo, pode se tratar. É algo que se tratando passa. Agora, eu sou bom, eu sou humilde, é conquista, não sai. Mas as imperfeições estão no campo do estar e as virtudes no campo do ser. Então, para não perder a paz, examine suas emoções, vigias, quando elas começarem a ficar desarrumadas. Analise o contexto, em que momento isso acontece, de que forma eu reajo, porque isso é toda uma condução egóica, né? Para a gente se posicionar, para a gente autoafirmar, enfim, para querer os lugares falsos que o ego nos propõe. Mas vigie suas emoções. Porque depois delas desequilibradas, gerando transtornos para si e para os outros, surge aquela ressaca moral, ressaca vibratória, física, né? Porque você gasta muita energia com esses desequilíbrios emocionais, quando poderia, na proposta de manutenção da paz, começar a dar rédeas a si mesmo, doutrinar-se, autodoutrinar-se, conversar consigo mesmo. E à luz do pensamento de Jesus, propor-lhe comportamentos mais saudáveis. Nós, aparentemente, podemos estar ainda numa selva, em se tratando da inferioridade das criaturas humanas. Mas nós estamos aqui não para nos aselvajar mais ainda. Muito pelo contrário, nós precisamos nos civilizar, moralmente falando, para não precisarmos estar no meio de espíritos ainda primitivos, com comportamentos animais. Por isso, controle suas emoções, analise-as e detenham-nas com a prece, com a autorreflexão, com o autodescobrimento ou com um atendimento terapêutico, seja o recurso que você fizer, contanto que seja para que as suas emoções sejam comandadas pela tua razão, para que elas possam apresentar-se sem lhe trazer danos. Pelo menos o máximo que puder,
para não lhe trazer danos. Outro caminho para a manutenção da paz, desculpe a fala, mas é um texto de André Luiz que se intitula com isso aqui que eu vou falar, que é importante para a manutenção da paz. A língua. A língua. Tem um texto de André Luiz falando sobre o poder da língua, né? Que na verdade da fala. A língua, a fala, canal de expressão do que sentimos, do que pensamos, né? Mas se nós estamos em um mundo, ou melhor, mas já que estamos em um universo que tem uma lei chamada causa e efeito, é preciso vigiar o que se externa pela fala, porque tudo que eu produzo, eu receberei como efeito. Se eu me amo, eu vou vigiar. Porque já que eu sei que tudo que eu produzo do pensamento, na fala e nas ações voltam em efeito bumerangue, eu não vou produzir o mal, não é? Porque eu não quero provar o mal. E aí outro departamento difícil de administrar, a fala. É importante analisar o que estamos falando. Porque é na fala que se forja o julgamento. Ele rumina no pensamento. E depois, olha aí, a gente julgando, criticando ferozmente, acidamente, a maledicência. Ou as conversações infelizes que André Luiz ressalta. Essas conversações baratas, frívolas, né? Vulgares, a conversação do espírito também produz um padrão vibratório. Sente à mesa com alguns amigos e começa a falar da vida alheia. Ou começa a falar de coisas chulas, recheadas de palavrões, de palavras chulas, desequilibradas, né? Inferiores, infelizes. Experimente. 1 hora só falando coisas tolas e inferiores e vulgares. Ali, na conversação, se forma uma vibração, onde espíritos iguais se afinam e vão bater papo com vocês, conosco. Começa um assunto e esse assunto vai ganhando força, e o padrão vibratório vai se adequando ao tipo de assunto. E sem perceber, às vezes ali num restaurante, ou num bar, ou numa festa, acreditando que está no lugar arejado, está rodeado de entidades viciadas, presas àquele tipo de assunto, emanando vibrações de todo tipo, que são absorvidas naquilo que vocês estão bebendo, naquilo que vocês estão comendo, e no perispírito, que liga o espírito ao corpo, é assim. Então, veja lá o que você fala. Porque você pode levantar multidões, como pode derrubá-la. Desgante. Então, vigia o que você fala. Para não usar a sua boca, a sua língua, como uma espada cortante. Pessoas que dizem, comigo eu falo a verdade na cara. Pois é. E Jesus diz, com a mesma medida que medir os outros, serás medida pela lei. Então, se eu falar, eu ponho a pessoa... Cuidado com essa área, porque ela pode cavar
a tua morte emocional e também física. Você pode ferir pessoas, deixando marcas profundas que numa reencarnação não será recuperado. Almas que partem carregando esses transtornos por muito tempo. Então, para manter a nossa paz, é preciso vigiar o que fala. Bastante. E combater isso, o silêncio, mas um silêncio saudável, tá? Não é este silêncio quando há um barulho dentro de nós. O silêncio que a gente precisa trabalhar é um silêncio onde a alma também se acalma por dentro. O silêncio aqui não é o fechar a boca, porque eu posso estar calado, não é? Vomitando demônios. A proposta é de paz interior. Então, o silêncio vai me ajudar a domar a língua, a pensar para depois falar, a rever o tumulto que há dentro sem precisar externalizá-lo para trabalhar. O silêncio pode evitar cisânias, discussões, más interpretações. É uma técnica que o indivíduo precisa ter habilidade para saber usar, para que esse silêncio não se nos torne indiferença. Então, o silêncio pode ser muito bem aplicado em momentos graves, onde há discussões, onde os ânimos estão alterados, onde as coisas estão tumultuadas, o silêncio, aí a gente recorre à prece, e a todo esse processo que a gente vem desenhando aqui. Então, o silêncio pode ser uma excelente palestra para os outros que estão necessitando. Jesus habilmente usava o silêncio muitas vezes, levando o indivíduo a ficar consigo mesmo. Tiremos essa ânsia de querer dizer tudo que é certo, que é errado, corrigir. Não, eu acho que é isso, não, eu acho que é aquilo. Tá, a gente pode achar, mas vamos diminuir um pouco essa coisa de querer explicar tudo. Tem coisas que o outro precisa saber por si mesmo. E a gente fica conversando muito, fala de tudo, né? E se perde às vezes. Então, se nós somos tagarelas, né? Eu não sou, vocês estão vendo como eu não gosto de conversar, não é? Se a gente tem o hábito de falar muito, precisa ter o hábito do silêncio. Porque o silêncio nos convida a outro ponto poderoso para a nossa aquisição de paz, reflexão. O silêncio nos leva a um contato com a nossa realidade interior. Muitas vezes esse silêncio vai nos levando a focar mais dentro. E aí a gente começa a refletir. A reflexão é uma das mais poderosas armas para o indivíduo, diz Joana de Ângeles, se iluminar. A reflexão. Então, pense sobre você. Pense sobre sua vida. Faça um balanço. Vai no passado, vem para o presente. Imagine o futuro. Pensa no que ouviu hoje, no que leu, de como foi o dia, o que sentiu. A reflexão ela vai abrir um panorama de informações que vai te ajudar a entender você, o que aconteceu, onde foi suas falhas, onde foi seus acertos, o que você deve fazer agora, o que não deve, enfim. Que a reflexão seja-lhe companhia constante. É muito bom refletir, porque a gente se livra de muitos equívocos, porque na reflexão você apura os fatos, os acontecimentos, você aguça a reflexão, o olhar sobre determinados pontos, que a princípio existe uma interpretação primeira, mas ao aguçar você vai dizer, meu Deus, não é bem assim.
e ela vai nos ajudando a sair dos impulsos que nos pregam muitas peças, que deixam-nos por resultado arrependimentos, frustrações. Reflita bastante. Claro, não abandonando a vida, o trabalho, não é? Seus momentos. Reflita no que ouve, aprende a ouvir. André Luiz diz: quem ouve mais, aprende mais. Quem conversa muito, né? Então, assim, tem um momento de falar, tem um momento de ouvir, né? De ficar ali, ó, pegando a opinião do outro. Tem tanta coisa que a gente precisa aprender com o outro. Porque o outro tem um outro olhar, um outro ângulo, uma outra maturidade, outras experiências. Então ele fala e a gente está ali refletindo, a gente pega, olha que coisa interessante, e vai se enriquecendo, e vai ficando mais tranquilo. E é importante a gente ir se desprendendo nas coisas pequenas. Meus irmãos e minhas irmãs, muitas discussões tolas têm acontecido. Por tolices, por competições banais, de quem quer ser melhor, de quem está com a verdade. Fique com a verdade, fique à vontade. Se lhe faz ter equilíbrio, sonhar que tens a verdade, fique à vontade com ela. Eu é que não vou me desgastar na competição de uma coisa que não é necessária e que é irreal. Ninguém tem a verdade plena. Então, às vezes, a gente perde tantas oportunidades discutindo por besteira, por coisas pequenas de dentro de casa, tolices. Um comentário, porque a gente tem que dar o troco. Não, tá na ponta da língua. Tem gente que fala assim, né? Ah, eu já tenho que ir na ponta da língua, né? Pois é, você está com um dispositivo de autodestruição na ponta de sua língua. Porque toda vez que a língua sai, você se afunda. Cada vez que você agride, fere e produz energia, você está abrindo seu buraco. Por isso que eu digo, a maior carência da criatura humana, na minha opinião, é a total ausência de auto-amor. Porque quem se ama não fica cavando o próprio buraco. Erra, mas corrige. E trabalha para... Não, eu preciso plantar o bem. Ah, mas eu ainda não importa, mas eu é que não vou ficar plantando espinhos, depois eu vou chorar, machucado por eles, vou falar, a vida é difícil, meu karma, o que foi que eu fiz? Olha a plantação. Então, o auto-amor eu acho fundamental. Ou você se ama, ou vai demorar muito para alcançar a paz que deseja. Porque você vai sabotar-se. É o tema da palestra que eu estarei fazendo no meu Instagram domingo. O sabotar a si mesmo. O não se amar faz tanto mal para si, não percebe. E acha que são os outros, ou é Deus, ou é a vida, ou é o azar, ou é o capeta, ou é o que for. Quando acontece a história de uma amiga minha que ela botava culpa em tudo. E tudo que acontecia, aí um dia ela falaria, eu descobri realmente por que a minha vida é assim. Eu imaginei, falei, poxa, ela descobriu, meu Deus. Vai dizer que é ela, que é os comportamentos dela. E aí ela falou, mas me diga o que foi que você descobriu. E ela falou, macumba. Macumba que estão fazendo para mim. Por isso que minha vida está de jeito. Aí eu falei, um dia ela acorda e vê que cada um é o artífice do seu destino. Mas as coisas surgem dos outros, sim, por que será? Você não merece? Não, eu não mereço. Então você vai ter que mudar de Deus. Porque esse Deus aí seu não está sendo justo, né? Porque você está passando coisas que você não merece. E aí? Mas eu não fiz nada. Quem te disse? Lembra das outras existências? Não. Como é que pode dizer? Então, resumindo, porque o tempo está esgotando, compreensão. Compreenda mais as pessoas, o nível evolutivo delas, as imperfeições que elas trazem. Compreenda mais os deslizes que o outro tem, que você também tem.
estamos no mesmo patamar de nível evolutivo, oscilando, uns mais, outros menos, mas estamos na planeta Terra como espíritos ainda com muitas dívidas. Então, eu preciso compreender mais o outro do que ser tão intolerante, tão rígido e tão severo. Compreenda, tenha mais paciência, não fica nessa ansiedade de querer as coisas do seu jeito, na sua hora, porque aí te tira a paz também. E não se vitimize, pelo amor de Deus. Sabe por quê? Não existe vítimas na lei de causa e efeito. Tá bom? Tem que quebrar isso. Não existe vítimas na lei de causa e efeito. A cada um segundo suas obras. Jesus. Então, assuma tuas dores, sai desse lugar de autopiedade e faça alguma coisa para eliminar esses karmas e esses delitos. Quer um conselho? Faça o bem a quem precisa. Eleja a caridade como uma companheira e preste atenção a quem mais sofre. E faça alguma coisa por essas pessoas. Quando menos perceber, você estará cuidando dos outros e Deus estará cuidando de ti. A lei te devolve o bem que produz. André Luiz, provará felicidade, terás felicidade à medida que a produz nos outros. Justo, não é? E por fim, trabalhe a aceitação da vontade de Deus. Porque esse é o maior golpe que se pode dar ao seu ego, que quer as coisas do seu jeito, na sua hora, da sua forma, e tem que ser assim. Tem que ser como Deus quer. Então, trabalha isso. É difícil, gente. Nada que eu estou dizendo aqui é fácil. Tá bom? Eu sei porque eu também vivo tudo que vocês vivem. As mesmas lutas, mesma coisa. Mas essa é a proposta, não é? Então vamos seguindo. A gente cai, levanta, cai, mas a gente tem que ter uma proposta de vida feliz. E essa proposta tem que ser alimentada. Então vamos em busca. Então aceite a vontade de Deus. E por mais que o ego reaja contra, vai trabalhando. E você assim terá mais paz. Será mais resignado, mais amoroso e com mais fé. Nós estamos neste período agora encerrando as nossas lives na terça-feira. Nós vamos nos preparar agora para voltar o trabalho do autodescobrimento na Casa Francisco de Assis às terças-feiras. Ainda não vamos voltar. Estamos preparando para o retorno. As palestras públicas do Francisco já voltaram no sábado. Então hoje nós estamos encerrando essa série de palestras que fizemos aqui ao longo do ano 2020, 2021, chegando agora a 2022, para darmos continuidade a esse trabalho em outras lives, em outros encontros, e o curso de autodescobrimento de Joana de Ângeles, que é feito toda terça, às 19 horas, no Francisco de Assis. Assim que o trabalho voltar, nós estaremos avisando a vocês aqui. De hora em hora estaremos fazendo lives, mas estamos encerrando com essa série de palestras aqui na terça-feira, às 19 horas. Tá bom? Muita paz a todos. Fiquem ligados no nosso canal do YouTube, no meu Instagram, ferraz.arilson, no Instagram do Francisco, no YouTube das palestras do Francisco também. Então, fiquem com Deus, muita paz. Até mais.